Nós somos muito rápidos em julgar. Nós somos muito rápidos em ter essa questão de abrir a porta do inferno. Nós queremos inaugurar o inferno com as pessoas. É algo muito pesado isso que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Nós olhamos para as vidas e já declaramos: esse está perdido. Nós condenamos as pessoas muito rápido. Aleluia que não somos Deus. Aleluia que não temos esse poder. Nós entendemos que pessoas se desviarão, porque senão não teria Tiago escrito isso, inspirado pelo Espírito. O Senhor não teria dado a ele condições de falar dessa forma, para que haja um alegre mover no nosso coração de chegar até pessoas que estão perdidas, possamos trazer de volta. Eu não quero dizer a forma que devemos trazer, mas o que eu quero dizer aqui é que tem de nascer no nosso coração essa vontade de alcançar esses desviados. O que é desvio? O que você entende por desvio? Por pessoas que se desviaram. Saíram do caminho, saíram do seu objetivo. Não conseguiram caminhar dentro das doutrinas, ou até mesmo houve percalços em sua caminhada que os levaram a viver um outro momento que não é a verdade de Deus. Podemos dizer também que eles se enfraqueceram, ficaram fracos na fé. Porque, queridos, a fé é que nos impulsiona a viver o Evangelho, a viver o cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível viver o que Deus quer que nós venhamos a viver. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender também o nosso chamado. De olhar para as pessoas que estão perdidas, desviadas, fora do caminho, com um certo carinho, com uma certa atenção, com um certo amor, evitando assim que eles se percam para sempre, evitando assim que o inimigo os destrua de uma maneira tal, a qual quando eles voltarem, eles estejam tão marcados pelas situações que eles viveram, que até mesmo isso fica impossível para eles sentir gozo de estar no nosso meio. Eu quero dizer que muitos se desviam, muitos estão fora da igreja, muitos estão desigrejados, muitos estão sem viver o evangelho, mas isso, porém, muitas vezes o inimigo vem e afirma cada vez mais que eles devem ficar longe porque eles não são aceitos no nosso meio. Amigos meus se desviaram. E quando eu dizia assim, vamos voltar para a igreja, não, eles vão olhar diferente para mim. Sabe aquele olhar acusador? Sei o que você fez no mês passado. Sei o que aconteceu com você. Deveria ser ao contrário, se alegrar, fazer mesmo como o pai que recebe o filho pródigo, fazendo festa, aquele que estava perdido retornou. Então, isso tem de arder no nosso coração. E eu queria falar sobre essa noite isso. Quando o coração se desvia. Quando os nossos sentimentos não estão mais voltados para Deus. E sim para satisfazer a carne. Isso aconteceu com Moisés. Moisés ele estava em pleno movimento de liderança. Ele estava ali voltado com o povo. Já havia atravessado o mar. Já havia chegado até Moriá. Algo que estava no coração dele. Já tinha levado o povo à presença de Deus, basicamente. Faltava pouco. E acontece um fato. Moisés sobe.
O povo disse assim, vai lá, interceda por nós, não queremos estar na presença de Deus, olha, tá, trovões, saraiva, o negócio lá é pesado. Moisés sobe na presença de Deus e Deus entrega a lei, isso no monte. Mas no vale, o povo se curvava diante de um ídolo. O que eu gostaria de dizer essa noite para você é que os ídolos têm nos desviado da presença de Deus. Têm nos tirado da presença do Senhor. Eu quero ler com você, agora sim projetando, Êxodo 32, 1 a 12. Essa história é marcante. Para mim é. Coloca algumas coisas no coração. Exemplo, como é que um povo que viu o mar se abrir pôde se desviar? Como é que um povo que viu as pragas no Egito pôde se desviar? Como é que um povo que... Não é isso que nós pensamos? Aliás, nós começamos a julgar desta forma. Como é que aquela pessoa que recebeu tanto de Deus, Deus foi tão bom com ela, Deus curou, Deus restaurou, Deus fez milagres e ela pode deixar Deus? Estou falando de pessoas não conhecidas, estou falando dos nossos filhos, eu estou falando da nossa família, eu estou falando de pessoas que amamos, que estão tão longe do Senhor. Você vai entender isso nesse texto. Vamos ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses. Vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que. Demoraram um pouco lá em cima. Um povo sem paciência solicitou um Deus para que pudesse protegê-los e adorá-lo. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mo. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Esses são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha o engano. Olha o engano. Os ídolos do nosso coração nos engana, nos tira da verdade, nos leva à mentira. E muito provavelmente isso que esteja acontecendo com alguns que estão vivendo uma mentira em vez da verdade. Estão colocando como deuses pessoas que não fizeram nada e nem morreram por ela na cruz. Estão como ídolos, como pessoas que estão aí ascendentes na internet, que estão como ícones. E essas pessoas têm mais crédito que o nosso próprio Deus. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Verso 6 diz assim: No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folga. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque... Leia comigo isso bem claramente, para você entender o que eu estou dizendo. Vai, desce, porque o teu povo... Ele não falou o meu povo.
Ele falou, o teu povo. Moisés, é responsabilidade sua. Moisés, esse povo é teu. Eu te dei para que você estivesse trabalhando com ele. Povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do meu caminho, que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios. Sacrifícios, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Até aí. Moisés se levanta não só como um grande líder, mas ele se levanta como um grande. Eu acho isso maravilhoso. Porque Deus nos prova o coração. Não adianta sermos grandes, falarmos bem, não adianta estarmos nos apresentando à frente, acharmos que somos grandes pessoas se não tivermos misericórdia. Se não vivemos a misericórdia do Senhor. Eu creio também que Deus estava provando o coração de Moisés, porque Moisés, por muitas vezes, se acendeu contra o povo, por muitas vezes Moisés também ficou irado contra este povo. E Deus até levantou uma hipótese: olha, Moisés, vamos fazer o seguinte: a gente destrói todo mundo e de uma grande nação levanto através de você e a gente segue caminho. Mas nós sabemos que não é isso que Deus quer. Deus quer ver em nós também arder no nosso coração a vontade de ver pessoas retornando para o Senhor, vivendo para o Senhor. Olha que interessante, Moisés subiu ao monte Sinai para ouvir a voz de Deus. Lá ele recebe as tábuas da lei e instruções para o povo. Enquanto isso, no acampamento, o coração do povo começa a se desviar. A primeira coisa que eu entendo é que quando um líder não está à frente cuidando dos seus, o que acontece? O povo se... Quando não somos verdadeiros, quando não chegamos e tratamos, quando somos compassivos demais, sabe, meu querido, o inferno é terrível, é isso que nós devemos falar. Sem medo. Principalmente para os nossos jovens e adolescentes. Vocês sofrerão muito se vocês não viverem no caminho do Senhor. E o sofrer muito não quer dizer que vão perecer falta de pão, falta de água ou necessidade, porque o trabalho está aí, as situações estão dispostas para aquele que quiser ganhar. Mas perecer é sentir a falta do Deus vivo, se afastar dele. Por muito nós falamos e lançamos maldição e dizemos: você não vai prosperar, sem Deus você vai ficar abatido, sem Deus você vai perder a sua esposa, sem Deus você vai perder a família. E esquecemos de dizer o principal: sem Deus você não tem paz, nem alegria. Porque por muitas vezes nós estamos preocupados com tantas outras coisas e esquecemos o que é principal. Eu vejo como um puxão de orelha para Moisés aí.
Moisés, você subiu aqui para conversar comigo. Na verdade, o que eu queria principalmente era que o meu povo subisse, mas você subiu e veio aqui atrás das tábuas da lei, ok, de alguns mandamentos e regras para que o meu povo seguisse, mas você deixou o povo lá embaixo. Você esqueceu que eles ainda estão caminhando e precisam de direção. É nisso que ele fala, o teu povo se desviou. Então precisa ser constante, principalmente nesses dias, né? Principalmente nesses dias. Olha, eu quero dizer que a impaciência do povo se transforma em quê? Idolatria. E quando nós não lidamos com a impaciência das pessoas, ela se torna idolatria. Deus nos chamou para trabalhar com a impaciência das pessoas. Querem as coisas imediatas. Tem pessoas que querem ver resultados rápidos. Tem pessoas, e nós precisamos lidar com essas vidas. Por que Deus não me cura? Por que Deus não tira o mal que está na minha vida? Por que eu não caso? Por que eu não tenho um trabalho bom, que ganho muito? Por quê? E por que eu não tenho o carro que eu quero tanto ter? Estou andando a pé. E por quê? E por que o outro prospera e eu? A impaciência leva à idolatria. Mas nós, com muita paciência, nós precisamos interceder. Olha, espera com paciência no Senhor e Ele vai ouvir o teu clamor. No tempo certo, Deus vai agir. É responsabilidade nossa animarmos os nossos irmãos para que eles não se percam. Que a perda deles vai ser maior. Vamos ver aqui, olha. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés não sabemos que lhe aconteceu. Sabe, o povo estava acostumado com os deuses do Egito. A cada praga que o Senhor enviou, era um Deus que caía perante eles. Eles adoravam rãs. Eles adoravam o Nilo. Eles eram pessoas adoradoras. Só que Deus havia se revelado a eles através de tudo isso. Mas eles precisavam orientação. Eu quero te dizer que aquele que está desviado perto de ti precisa de orientação. Uma necessidade que precisa ser suprida. Precisa de orientação. Não cansemos de nos darmos como intercessores. Não cansemos de nos dar sobre aquele que orienta. Sobre aquele que fala a verdade com muita mansidão. Nós precisamos orar para que Deus nos auxilie a falar a verdade com mansidão, com entendimento. Arão, em vez de conduzir o povo ao arrependimento, constrói um ídolo com ouro recolhido entre eles. Mas quem era o líder? A gente espera pelos outros, né? Mas ele falou assim, meu irmão Arão está lá embaixo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. Só que não. Pai, você é responsável pelos seus? Eu estou falando pai e mãe. Eles se desviarem, vá atrás. Interceda. Ore. Não largue, não abandone. Seja aos pés do Senhor. Deus espera isso de você. Olha que interessante. Trocaram um Deus invisível por um bezerro. Quando está cego, troca por qualquer coisa. E é isso que o Senhor está falando. Nós precisamos clamar para que as escamas dos olhos caiam, para que os cegos comecem a ver, para que os surdos comecem a escutar, para que os famintos comecem a comer do pão da vida.
Ser simpatizante só não adianta, não preenche de paz. Arão fez o que ele podia fazer. Ele pediu, traz aí os brincos de ouro, traz aí todos esses adornos que vocês têm e vamos construir então o que vocês querem. O mundo é assim. O mundo tenta satisfazer aquilo que nós estamos desejando. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele olha para nós, Ele diz assim, olha, eu tenho para você o melhor, o perfeito, aquilo que vai preencher. E é nisso que nós devemos nos firmar, é isso que nós devemos nos animar a falar para as pessoas. O Senhor tem sempre o melhor para você. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ele os fundiu, transformou tudo num ídolo com forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os deuses de Israel, que tiraram vocês do Egito. E caiu no engano. Sabe o que acontece? Nós precisamos lembrar que aqueles que estão desviados estão no engano. E eu vou contar uma coisa para você. Se o engano não fosse tão parecido com a verdade, não seria engano. Quantas vezes eu cheguei no meio do povo e bati no ombro de alguém e falei assim, na hora que eu olhei, eu falei assim, desculpa, foi engano. Era muito parecido. Eu já contei aqui uma história que um dia me foram me pagar um café achando que eu era um político da cidade de Mogi das Cruzes. Eu era muito parecido com o vereador lá. E o camarada chegou lá, eu estava tomando um café tranquilo, oi, tudo bem? O café dele eu pago, e eu, tá bom, e não sei o que, e foi conversando. O senhor poderia verificar para mim aquela pauta daquele documento que está na tua mesa? Eu falei, o senhor está falando com a pessoa errada, eu não sou o vereador. Eu olhei para a pessoa e disse assim, o meu café eu pago. Ele pediu desculpa e saiu. Foi muito engraçado um dia. Chegaram lá, o pastor está fumando. Pastor, você está fumando? Eu falei assim, não, por quê? Porque uma ovelhinha viu você fumando. Estava no carro lá com uma outra pessoa. Eu falei assim, gente, presta atenção. É muito parecido comigo, mas não sou eu. Teve fatos muito engraçados nesse sentido. Então, se o engano não fosse tão parecido com a verdade, não seria engano. E nós precisamos, nós que conhecemos a verdade, precisamos fazer o quê? Alertar, mostrar, incessantemente. Porque é a nossa função. Eles começaram a declarar, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eu tenho certeza que muitos entraram nessa conversa. Muitos viveram isso. Deus tem falado conosco tão grandemente para que nós sejamos luz do mundo. Possamos falar a verdade. E Deus, com sua justiça, se enfurece, porque Ele odeia a mentira. Se enfureceu com o pecado do povo. E a palavra de Deus nos diz claramente, tendo visto que este povo é obstinado, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra ele e os destrua, pois farei de você uma grande... E muitas vezes isso tem sido a nossa opção, deixa que morram. Será que é isso mesmo que Deus queria? Você acha que Deus ia ter todo o trabalho de tirar aquele povo do Egito? E você acha que Deus precisou ser alertado por Moisés que, olha, se o Senhor matar esse povo, o que dirão de ti? Deus estava trabalhando com o coração de Moisés. Deus tem trabalhado com o nosso coração para saber aonde vai o nosso amor pelas vidas, pelas pessoas.
Eu falava pela manhã, bondade não é simplesmente benignidade. Bondade é ação. É ir diretamente e tomar atitude. Eu acho fantástico quando Moisés começa a interceder pelo povo. Eu acho fantástico quando Moisés se levanta como um intercessor, quando Moisés começa a declarar o seu amor por este povo. Moisés não ignora o pecado, mas também não desiste do povo. Olha, irmãos, nós não devemos ignorar o pecado daqueles a qual Deus tem colocado à nossa frente, mas também não devemos desistir deles. Desistir, que eu digo, é ficar em debate, ficar em guerra, ficar brigando, porque isso não vai levar a nada, mas nós precisamos trazer para perto, nós precisamos acolher. Olha, o teu pecado me indigna, o teu pecado me dá nojo, mas você eu amo. Meu filho é usado por Deus com 3 anos de idade. Minha irmã era fumante constante, ela apagava um cigarro e acendia outro, entendeu? De um para o outro. Ela sabia disso. E o meu filho chegou com 3 anos e falou assim: oi tia, tá cheirando cigarro? Você fuma? Ela falou assim: a tia é uma porcaria, a tia fuma, né? Aí ele falou assim: não, porcaria não. Cigarro é porcaria. A gente ama, tia. Você não. Ela começa a chorar e entende que Deus estava agindo através dele, porque ela conhecia a palavra. Naquele, por alguns instantes, se arrepende de tudo aquilo que ela fazia. Que era um vício, era um ídolo na vida dela, porque o cigarro também é um ídolo na vida das pessoas. Tem pessoas que não conseguem viver sem isso. Mas ela se sentiu amada, querida, pelo meu filho, pelo sobrinho. Ele fala assim: tem piedade, não traga este mal sobre o povo. Será que nós temos orado pelos nossos, por aqueles que nós sabemos que estão caindo, que estão... Ou damos risada? Damos risada do nosso presidente por aparecer bêbado, urinado nas telas da internet, damos risada por aqueles que não têm entendimento e só falam besteira junto ao povo, damos risada ou fazemos meme. O que nós estamos fazendo de concreto para que essas pessoas sejam transformadas? Porque o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Deus, se ouvir, reclamando, você acha que ele não vai inclinar o coração dessas pessoas? Foi que endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus. Para que o povo soubesse que ele era Deus. Traz um alerta, queridos. Podemos facilmente abandonar o Deus verdadeiro por ídolos modernos. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez o seu trabalho seja mais importante que Deus, porque você se irrita com tudo que acontece, com aquilo que o horário, as coisas, a carga pesada do trabalho. Tem que tomar cuidado para que o ministério pastoral na minha vida não seja um ídolo. Eu acabo esquecendo de quem é Deus na minha vida. Estou falando de mim, da minha pessoa. Eu tenho que tomar cuidado, porque a família muitas vezes se torna ídolo na minha vida. Os meus filhos são tão importantes, mais importantes que Deus. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu sempre quero ter sucesso. E nós queremos ter sucesso. Sucesso não é aparecer na televisão e nem estar na mídia. Sucesso é ser querido e amado. E quando as pessoas não nos amam, a gente perde toda essa... idolatra pessoas para que elas possam nos idolatrar. Muitas vezes de entretenimento. Quantas vezes você não pegou Netflix, uma série que você gosta, e como é que fala? Que chama? Faz... Vira a noite? Eu esqueci. Uma maratona. Quem foi que falou? É, isso mesmo. Tem gente que com a palavra não consegue ler uns 15 minutos.
Muitas vezes o estudo, a vontade de vencer, de ser alguém, se torna o Deus da nossa vida. E esquece como Deus fez com José. De um instante, de um momento de preso, de pessoa não quista, se torna o governador do Egito. Quando Deus quer, Ele faz. É só nós servirmos a Ele. Moisés, somos chamados a interceder por quem caiu, por quem se afastou, por quem endureceu o seu coração. Hoje temos Jesus, o nosso intercessor eterno, e também somos enviados a interceder pelo nosso próximo. Feito isso, temos entendido dessa forma, e somos chamados para isso. E a pergunta que não quer calar, né? E que fica: você tem reconhecido os ídolos que tentam substituir Deus em sua vida? E mais, você tem orado por quem caiu? Porque é uma constante. É uma constante. O Senhor não nos ilude com a sua palavra. Ele mostra os heróis da fé. E se nós formos ver os heróis da fé, eles caíram em vários momentos na idolatria e no desejo da sua carne. Mas eles se levantaram, pois Deus era com eles, sempre levantou alguém que pudesse falar, alguém que pudesse interceder. Mais que cantar, muito mais que estar à frente, muito mais que recitar a Bíblia e muito mais que ter eloquência ao falar, nós precisamos interceder para aqueles que estão se perdendo. Perdão. A festa nos céus por um pecador arrependido. Quero orar com você, que Deus te use. Mais ainda, não só que Deus te use, que Deus coloque pessoas à sua frente que estão perdidas. Não para que você as julgue, mas para que você as auxilie a voltar para Deus. Não a vir para a igreja presbiteriana Kairos. Não para participar do culto aqui da Kairos. Mas para que possa voltar para o Senhor e viver uma vida de paz, alegria e de bem. Eu convido você a ficar em pé. Houve um momento na minha vida que um pregador ele fez uma pregação maravilhosa. Nada a ver comigo, em termos de achar que eu prego bem. Mas esse pregador ele estava realmente falando de coisas tão profundas. Fez um apelo no final. Falou assim: quem quer realmente servir ao Senhor como eu sirvo? Quem quer ser um ministro do Evangelho? Quem quer ser um pastor aqui? Quem quer ser um evangelista? Quem quer ser um restaurador de vidas? Quem quer ser aquele que Deus vai usar? Eu profundamente no meu coração ajoelhei e chorei ali. Falei: Senhor, eu tenho o desejo de ser instrumento seu. A questão aqui não é confirmar o teu chamado para que você possa ir para um seminário ou se tornar um reverendo, um ministro da palavra ou até mesmo um pastor. Não é uma questão de títulos. O chamado aqui é se você está disposto a restaurar vidas. Como falávamos de manhã, há sempre um preço a pagar quando você restaura vidas. Porque você tem de perder tempo com isso. Você tem de abrir mão da sua vida muitas vezes para poder ver aquela vida restaurada. Você tem que morrer nas suas acusações, de muitas vezes ter a vontade de virar e falar assim: você é um perdido mesmo. Tem mais que ir para o inferno. Mas naquele momento você engole e diz assim: o Senhor te ama e eu também, e eu quero ver você indo para o céu. Transformação.
Deus pode nos usar para transformar vidas. Aos anjos não foi dado esse poder, sabia? Eles quiseram falar da palavra. Eles quiseram anunciar o evangelho. Eles desejaram falar do amor de Cristo. Mas isso foi dado a você. Esta noite você tenha esse ardor no teu coração. Que você queira ver vidas sendo restauradas através do teu testemunho, da tua palavra simples, do amor expresso através da sua vida. Vamos orar para isso. E que vidas sejam alcançadas dentro da tua casa. Nós declaramos que seja um tempo mesmo de que aqueles que estão desviados, fora do caminho, possam retornar, ser amados pela igreja Kairos, por aqueles que Deus tem colocado aqui e humildemente espera ser usado por Deus para cuidar de vidas. Amém? Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de ouvir a Tua palavra. Agradecemos de ver, ó Deus, o Teu servo Moisés intercedendo por um povo rebelde, um povo que estava se desviando, um povo que desejou outro Deus. Agradecemos porque no coração dele não tinha a ira, nem tinha a cólera para poder destruir aquele povo. Mas conforme caminhava com o povo, ele amou aquele povo. Era isso que Deus queria que manifestasse no coração dele. Sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. Como Moisés falou, se arrependa o Senhor dessa injustiça ou dessa ira. Deus não é homem que se arrependa. Deus já sabia o que ele iria fazer com o povo. A questão era saber o que estava no coração de Moisés, para que ele também identificasse a necessidade de cuidar daquele povo e de estar com aquele povo. Ó Deus, trata dos nossos corações. Fala conosco. Eu lhe peço. Em nome de Jesus. Só um detalhe. Deus falou para Moisés que o povo estava lá embaixo adorando um bezerro. Deus alertou Moisés que ele desceria e viria um povo totalmente fora do caminho. Sabe por que Deus fez isso? Se ele não fizesse, quando Moisés descesse, Moisés, com a sua própria mão, mataria todo aquele povo. Então Deus falou assim, ó Moisés, vamos ver, o que você quer? Ele já abrandou o coração. Ele já tranquilizou o coração de Moisés, para que Moisés pudesse e cuidasse do seu povo. Irmãos, que Deus abrande o nosso coração. Que sejamos tardios em irar, e benignos, e bondosos em trazer vidas para Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, encerrando este culto, então, com a adoração. Eu quero pedir à equipe de louvor que venha à frente, para que possamos, assim, louvar o Senhor com esse último cântico. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. 2, 1. Seria muito para ti. Receba a bênção do Senhor, que as consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão em Cristo Jesus esteja sobre ti, sobre o teu povo, sobre tua família, sobre todos aqueles que tu amas e quer ver na presença do Senhor. Você possa se alegrar na terra dos viventes e ver vidas se chegando ao Senhor. E essa é a maior alegria do cristão. Peço isso em nome de Jesus. Só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito
ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão,